Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre família. No mês de maio nós estamos comemorando o mês da família e nós vamos falar um pouquinho sobre família junto com vocês e eu espero em Deus que o pouco que eu vou trazer aqui nesse momento possa realmente abençoar a sua vida, que possa falar ao seu coração. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a Denise, eu sou casada há 36 anos com o Gilberto. Eu tenho um casal de filhos, a Carol e o Tiago, e nós já temos 3 lindos netos, o Miguel, a Júlia e a Heloísa. E eu fui convidada para falar sobre mães de filhos adultos e avó. E vocês sabiam que a Bíblia ensina o filho a obedecer ao pai, ensina o esposo a amar a sua esposa, ensina a esposa a ser sábia, como nós vimos na semana passada com a Jéssica, a ser submissa a seus esposos, mas não ensina nós mães a sermos mães de filhos adultos e também não ensina a sermos sogra. Vocês sabiam disso? A gente tem que aprender com os exemplos da Bíblia. Nós temos vários exemplos, tanto bons quanto ruins. É com eles que a gente tem que aprender. Como mãe de filhos casados, eu já passei por todas as fases que vocês podem imaginar. Já vi eles crescendo, já vi eles se tornando adolescentes, jovens, casando e agora sendo pais. Então eu já passei por todos esses processos e posso afirmar para vocês que todas essas fases passam. E passam muito rápido, né? Eu me lembro ainda hoje do nascimento dos meus filhos, me lembro do dia em que eles vieram ao mundo. E hoje eles já são pais, então olha como passa rápido. A primeira dica que eu posso deixar para você é aproveite esse tempo com seus filhos. Aproveite enquanto eles estão em casa, aproveite para ser amiga dos seus filhos. Eu quero deixar alguns exemplos com vocês. Como eu disse, a Bíblia não tem textos que falam diretamente para nós mães de filhos adultos e para nós sogras, mas eu quero deixar alguns exemplos daquilo que eu vivi, daquilo que eu já passei. Algumas dicas, se é que eu posso dizer assim, para abençoar a sua vida. Nesses 15 anos de casamento da Carol e 7 anos do casamento do Tiago, eu aprendi algumas coisas. E como eu falei no início, eu sinceramente oro para que Deus fale ao seu coração e te abençoe de alguma forma. Lá em Gênesis 2:24 está escrito: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa ou à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus fez essa declaração, Adão e Eva não tinham filhos. Então Deus ele trouxe essa declaração antes mesmo de eles serem pais, para ensinar nós hoje a como sermos pais de filhos adultos, porque os filhos crescem, casam e vão embora, certo? Então a gente precisa saber como lidar com essa nova realidade de filhos casados. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é: quando nossos filhos são solteiros, eles estão em casa e nós vivemos totalmente para eles, né? A nossa vida gira em torno deles, das necessidades deles, e a gente tem que se preparar para esse tempo deles saírem de casa. Eu confesso que para mim foi difícil. Quando a Carol casou, eu lembro de não chorar antes, mas eu chorei depois. Eu chorei quando eu vi que ela não estava mais em casa, senti a falta dela. Quando o Tiago casou, eu comecei chorando antes, porque de imaginar que ele ia sair, que ele ia casar, que ele não estaria mais em casa e ficaríamos só eu e meu esposo. E aí eu quero abrir um parênteses. Por que o casal tem que se dedicar um ao outro? Por que o casal tem que investir um na vida do outro? Porque começa com vocês dois, marido e esposa.
Depois vem os filhos casam, vão embora e volta a ser vocês dois de novo. Então a gente tem que aprender a viver só os dois novamente, porque como eu falei, a gente vive só em função dos filhos. E quando os filhos casam, você tem que reaprender a ser esposa novamente. Então, não faça como eu. Em algumas vezes eu priorizei os meus filhos na minha vida em detrimento ao meu esposo. Não façam isso, não façam igual a mim. Hoje, aproveite, seus filhos estão em casa, mas aproveite sim seus filhos, mas priorize o seu esposo na sua vida, tá bom? Então essa é a primeira dica. Mas voltando ao texto que a gente leu, existe uma ruptura quando os filhos casam e vão embora. E essa ruptura não é fácil, ela é doída, a gente sente. A gente chora. Eu já conversei com algumas mães que dizem que não choraram, mas eu chorei sim, e chorei bastante. Mas faz parte do crescimento, tanto deles quanto nosso. Nós aprendemos muito, né, com essa ruptura. Quando o homem casa, a Bíblia orienta ele a deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Então, qual que é a primeira dica? Filhos, quando vocês casam, vocês agora têm a sua esposa ou seu marido. Então você precisa deixar papai e mamãe e viver a sua vida. E pais, vocês têm que deixar os seus filhos viver a vida deles. Nós não podemos mais ficar dando palpites, ficar se intrometendo na vida deles. Na verdade, como mãe de filhos adultos, qual que é o nosso papel? É estar à disposição deles para quando eles precisarem e para quando eles nos solicitarem. Não nós ficarmos indo lá toda hora oferecer ajuda e ficar se intrometendo na vida deles, né? Nós temos que aprender que para nós pais, na verdade, os nossos filhos vão ser sempre crianças. A gente sempre considera assim, né? E a gente sempre acha que a gente vai fazer melhor do que eles fazem, mas isso não é verdade. Cada um tem o seu jeito de fazer. Pode ser que eu não concorde com algumas coisas, mas não quer dizer que o jeito que a minha filha ou que o meu filho está fazendo está errado. Só é diferente da minha maneira de ser, né? E nós precisamos respeitá-los nisso. Nós precisamos aceitar que eles cresceram e que eles vão viver a vida deles da maneira como eles acham que é correto. A gente ouve falar, infelizmente, de alguns filhos que, mesmo depois de casado, vivem dependentes dos seus pais, né? Financeiramente, emocionalmente. Isso não pode acontecer, né? Os filhos devem continuar suas próprias vidas e, como eu falei, os pais devem estar à disposição dos filhos para quando eles precisarem, não para ficar o tempo todo na dependência dos pais. A outra dica, agora eu tenho um genro, uma nora e 3 netos, certo? Então antes eu orava só pelos meus filhos, não, agora eu oro pelo meu genro, pela minha nora e pelos meus netos. Agora eu tenho que lembrar que eles também são meus filhos. Agora eu também tenho que lembrar que eu devo amá-los e devo sim cuidar deles como eu cuido dos meus filhos. Respeitar a casa deles, outra dica minha, respeitar a casa deles. A casa é deles, não é sua, mamãe, não é sua, papai. Você não vai poder chegar na casa do seu filho nem dando ordens e nem tirando ordens. Quem manda lá são eles, é o novo casal, né? Nós não podemos chegar na casa dos nossos filhos e achar porque são nossos filhos, nós podemos fazer alguma coisa diferente do que eles já combinaram de fazer. E muito menos tirar as ordens que eles deram, viu, vovós? Né? A tendência nós, de vovós, é acharmos que nós faríamos melhor, né? Como eu falei, essa é a nossa tendência. Mas nós temos que entender que eles também sabem agir corretamente e nós devemos respeitá-los. Então, nós devemos respeitar a casa deles. E por fim, como eu falei, é continuar orando por eles, entregando a vida deles a Deus todos os dias, porque a nossa oração faz muito mais além daquilo que nós poderíamos fazer. Porque quando nós entregamos eles nas mãos de Deus, as vidas deles nas mãos de Deus,
o Senhor cuida e faz melhor do que nós faríamos. Então esse é o meu conselho para você e eu espero que Deus realmente tenha falado ao seu coração. Nós temos que priorizar a nossa família, nós temos que realmente amar a nossa família e orar pela nossa família. Eu gostaria de orar por você, pela sua família agora. Senhor, em nome de Jesus, como representante de uma família que o Senhor criou, que o Senhor formou, eu quero agora orar, Senhor, por cada família aqui representada. Quero te entregar esse esposo, Pai, e te pedir que o Senhor dê a sabedoria que ele precisa. Quero te entregar essa esposa para que ela possa estar no centro da tua vontade. Abençoa esses filhos, que eles sejam prósperos e felizes. Vem sobre cada lar agora, Senhor, derramando da tua paz, da tua graça e da tua unção. Abençoa todas as famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom dia.